Bom, pessoal, e para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos terminar com esses dois exercícios que são um pouquinho diferentes dos últimos dois que a gente fez agora há pouco, tá? O que a gente tem nesses dois aqui? É para a gente encontrar o valor do x e o valor do y, tá? E para isso, nós temos medida de um dos lados do triângulo e um dos ângulos, beleza? E o que a gente faz com isso? Bom, para isso, de início, tá? De cara, eu já digo que nós vamos precisar da nossa tabela trigonométrica, tá? Para que a gente não precise voltar lá no outro vídeo, a gente vai construir ela rapidamente com aquela musiquinha vergonhosa, tá? Então vamos fazer uma colinha aqui. A gente faz o nosso seno, o cosseno e a tangente, certo? E os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? São os nossos ângulos notáveis, os ângulos que a gente vai trabalhar no momento, tá? A musiquinha era como mesmo? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Dá uma pausa aí e bota tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Nossa música vergonhosa montou a nossa tabela trigonométrica que vai nos ajudar nos exercícios, beleza? Não custa passar um pouquinho de vergonha para que a gente consiga facilitar a nossa vida, né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Vamos olhar primeiro para esse triângulo aqui. E, bem, nós temos um dos catetos, que é o cateto adjacente e um ângulo, certo? A gente tem esse ângulo aqui, que foi dado pelo próprio exercício, tá? O ângulo de 30 graus. Bom, a gente precisa descobrir o x e o y, ou o y e o x, a ordem não importa. Minha mão toda pintada. Bem, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos usar ou seno, ou cosseno, ou tangente para descobrir essas medidas ali. Bem, a gente tem o ângulo e a gente tem o cateto adjacente. Então, nós temos que usar alguma relação que utilize o cateto adjacente. Então, a gente pode usar cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos tentar uma das duas? Vamos tentar tangente, para ver o que acontece. Ó, tangente de 30 é igual cateto oposto, nosso x, sobre o cateto adjacente, que é 9 raiz de 3, tá? Bem, quanto que vale nossa tangente de 30? Vamos olhar na tabelinha aqui, que a gente acabou de montar. Ó, ângulo de 30, tangente, raiz de 3 sobre 3, certo? Então, a gente substitui aqui, raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 9 raiz de 3. Bem, para a gente isolar o x, a gente passa esse 9 raiz de 3 para cá multiplicando. Então, fica 9 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3 igual a x, né? Essa raiz corta com essa raiz e esse 3 multiplicado, ele fica um só, tá? E aqui, esse 9, ele simplifica também com esse 3. Então, isso fica 9 dividido por 3 é 3, e aqui fica um 3 só. Então, isso é igual a x. Portanto, o nosso x é igual a 9, tá? Podemos botar aqui já. Nosso cateto vale 9, cateto oposto ao ângulo. Bom, nós temos agora que descobrir a nossa hipotenusa. Qual é a função que utiliza a hipotenusa? O seno ou o cosseno, né? Podemos usar qualquer uma das duas, porque a gente já tem o nosso cateto oposto. Então, vamos usar, sei lá, o que sugerem aí? Vamos usar o seno? Vamos tentar o seno. O seno de 30. Seno de 30 é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, certo?
Beleza. Quanto que vale o nosso seno de 30? Vamos olhar na nossa tabela vergonhosa. 1/2, certo? Então, vamos substituir aqui. 1/2 igual a 9 sobre y. Isso é equivalente. O y a gente vai passar para lá multiplicando. Y sobre 2 igual a 9. E isolando o y é igual, esse 2 passa para cá multiplicando, a 9 vezes 2, y é igual a 18. Ó. Fechou. É só isso. Beleza? A gente precisa sempre identificar qual é os dados que a gente tem e qual é a razão que a gente vai usar, tá? Rapidamente, para terminar esse aqui, nós temos o ângulo de 45 graus, tá? E nós temos a nossa hipotenusa só, oposta pelo ângulo reto. Então, a gente pode usar, por exemplo, o seno de 45. Por que o seno de 45? Porque ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou eu poderia usar o cosseno de 45, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Eu preciso usar esse valor aqui para descobrir uma das letras. Então, utilizando o seno de 45, nós sabemos que é o cateto oposto ao ângulo, portanto, o y, sobre a hipotenusa, que é 20 raiz de 2. O seno de 45 vale quanto? Seno 45 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Igual a y sobre 20 raiz de 2. Isolando o y, nós temos 20 raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2, igual a y, certo? Vou simplificar esse com esse e esse com esse. Aqui, 20 dividido por 2, 10. E aqui sobra um 2 só. Y é igual a 20. 20, tá? Bem, agora nós podemos usar, por exemplo, vamos ser espertos e vamos usar o cosseno de 45. Por quê? O cosseno de 45. A gente poderia usar tangente? Poderia, tá? Tranquilamente. Mas por que o seno de 45? Porque o seno de 45 é o mesmo valor. Aliás, o cosseno de 45 é o mesmo valor do seno. Portanto, a nossa conta vai ser exatamente essa aqui também. Vamos ver? Ó, cosseno de 45, olhando para o ângulo, é o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 20 raiz de 2. Certo? Só o que muda de uma conta para outra é que aqui é y, aqui é x. Então, o nosso cosseno de 45 a gente acabou de ver que é o mesmo que seno de 45. Raiz de 2 sobre 2 igual a x sobre 20 raiz de 2. Isolando aqui o x, né? Temos que 20 raiz de 2 multiplica raiz de 2 sobre 2 igual a x. Simplificamos aqui e simplificamos aqui. Fica 10 vezes 2 igual a x. X é igual a 20. Portanto, temos todas as medidas e ainda nós temos um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, e nós temos ainda um triângulo isósceles, lembram? Os dois lados iguais. E também os dois ângulos iguais. Né? Lembram que era uma característica do cateto isósceles? Aliás, do triângulo isósceles? Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Tá? Então, ficamos por aqui na aula de hoje, tá bem? Boa noite, galera!